E aí, galera, boa noite. Nós estamos aqui iniciando o nosso podcast da Juventude Batista em Vila Tu. E aí, tá aí, ó. Entre nessa que o papo é bom a beça. É uma alegria estar com vocês. E o assunto que nós pensamos da juventude para iniciar esse podcast, que a nossa intenção é desenvolver esse trabalho semanal, ou então uma vez por mês, isso depende da nossa realidade. E nasceu no nosso coração, da juventude lá em Vila Tu, e o assunto é: você tem oferecido o melhor a Deus ou somente o que sobra? E aí a gente vai bater aqui. Eu vou deixar aí a galera aí se apresentar, dizendo o seu nome e a alegria que está aí com vocês nesse momento de aprender junto com vocês aí. Isso aí. Começa com filho. Meu nome é Meu João. nome é João Vitor, tenho 16 anos, sou da primeira igreja Batista de Vila, somos da primeira igreja Batista de Vila Tu e vamos iniciar o podcast com o nosso tema. Você tem oferecido o melhor a Deus ou somente o que sobra? Boa noite, pessoal. Eu sou o Felipe Gabriel, Felipe Lima, Felipe Gabriel, tudo que vocês quiserem. Mas achei uma alegria muito grande estar iniciando esse projeto com a nossa juventude, onde a gente vai começar a trazer temas, né, que são, na verdade, problemas da nossa juventude, onde é um grande problema para a gente estar organizando o nosso tempo, né, e dedicando ele principalmente a Deus. Cujo tema o que a gente escolheu foi esse, né? Você tem oferecido o melhor a Deus ou somente o que sobra? É uma reflexão que a gente vai estar abordando aí hoje, tá? E é isso. Isso aí, meu nome é Gabriel, também sou da FIV Vila Tu e estamos aqui para aprender, né? Discutir sobre o tema aí da juventude. Não sei nada, aqui é para aprender e discutir com os amigos da igreja. Isso aí. Beleza, gente, já apresentado o pessoal aqui, né? Ainda há uma timidez, mas a gente vai desenvolvendo aí conforme a gente vai criando, né? Assim, intimidade com o ambiente aqui que foi proposto para a gente. Bem, eu quero aí iniciar para vocês, galera, o seguinte: assim que Deus criou o homem e a mulher, é, já adiantando a turma aí, criou o homem, Deus, a mulher, Adão e Eva, e eles viveram no jardim do Éden, mas eles pecaram, né? E aí eles teve aquela separação, e eles saíram do Éden, e tanto Adão e Eva precisaram trabalhar, tiveram dois filhos, Caim e Abel. Não sei se vocês sabem, já está lá no capítulo mais ou menos de Gênesis 4, fala sobre oferta, né? E Caim trouxe mais ofertas que não agradaram a Deus, e Abel trouxe uma oferta que agradou a Deus. A minha pergunta assim, para a gente conversar é o seguinte: como que está então a vivência da galera de hoje? O que vocês pensam da juventude de hoje cristã nessa questão? Tem oferecido o melhor ou a sobra? Como é que vocês pensam isso? Vamos lá. Então, pastor, gostaria de trazer primeiro o meu exemplo de vida mesmo, que muitas vezes eu me via em momentos onde eu estava entregando, tipo, migalhas para Deus. Tipo, o restinho do tempo que eu tinha, eu estava entregando para Deus. E isso aí foi algo que estava me abatendo muito. Eu via que eu estava fraco em várias áreas da minha vida por causa disso. E a partir do momento que eu fiz como Abel, eu entreguei as primícias do meu dia. Eu fiz algo diferente. Eu pensei, caraca, deixa eu entregar as primícias do meu dia. O primeiro horário do meu dia, vou entregar a Deus. E a partir disso, acabou que transformando completamente as outras áreas da minha vida, porque eu começando esse momento com Deus, onde muitas vezes as pessoas, os jovens atualmente, o primeiro contato deles no dia é com tecnologia, com rede social, é com a internet. Então, você trazendo essa ideia de entregar o seu primeiro dia, entregar as primícias do seu dia a Deus, eu acho que seria um meio da gente estar superando esse obstáculo de entregar suas migalhas para Deus. Ok. Aí, João Pedro Gabriel, o que acha aí? Ah, eu acho que na, na questão do melhor, eu acho que é mais da intenção da gente. Assim, porque a gente é falho, a gente vai errar, mas se a gente tiver com a intenção de entregar o melhor, colocar como prioridade, né?
Acho que é mais o defeito da gente hoje em dia não colocar como uma prioridade a nossa intenção ser o melhor para Deus. E, consequentemente, vai ser o resto. O que eles falaram tão certo, né? Primeira coisa, tipo assim, quando a gente acorda, a gente tem que agradecer a Deus por ter mais um dia de vida. Entregar sempre o melhor a Deus, você acordar e agradecer e não acordar e fazer outra coisa, esquecer de Deus, mexer em celular, igual o Felipe falou, acordar, ver tecnologia, esquecer da leitura, esquecer de falar com Deus, de agradecer a Ele. E a gente tem que priorizar Deus, né? Em primeiro lugar. Ok. Muito bom aí essa introdução de vocês, onde entende que, então, é necessário sempre viver no melhor para Deus. E como a gente está vendo hoje na juventude, ou então, nós estamos falando sobre juventude e adolescente, a gente não vai entrar no âmbito de adultos ou enfim, de idosos, mas só da nossa galera mesmo, de vocês aí, do pensamento de vocês. Caim, então, matou Abel por inveja, né, com raiva, mas nesse momento ali, Deus ele chama Caim para uma conversa. Então, se você tivesse entendendo que estava entregando a sobra, você ouviria a Deus? O que que você acha que, não você, mas o que que você acha da galera de hoje? Porque Deus chama Caim e fala, poxa, cara, esquece Abel, Abel me deu o melhor, deixa ele lá, eu já resolvi com ele, agora meu papo é contigo, Caim, né? Deus chama Caim, bate um papo com ele e fala, pô, tá baixando até o semblante por quê? Então você acha que hoje, se Deus chamasse uma galera que desse, estava assim, realmente entregando a sobra, entendendo que estava fazendo um sacrifício, está adorando a Deus, está indo no culto, está entregando o dízimo, está participando das coisas, mas se Deus chamasse ele e falasse assim, cara, isso é sobra, o que que você acha? Uma galera está entregando a sobra literalmente, ou tem uma galera, assim, a maioria está entregando a sobra? O que que vocês veem? Aonde vocês vivem? A gente está falando de papo de jovem cristão, né? Não de jovem não crente. Aham. Então, onde no ambiente que vocês estão, amigos de vocês que falam de igreja, ou da própria igreja mesmo ali, fica à vontade ali, né? Eu sei que sou pastor de vocês, mas você fala assim, pastor, eu entendo que alguns jovens estão entregando a sobra. Não, vocês deram o exemplo, o Felipe deu o exemplo e tal. Mas o que que vocês acham, então? Então, pastor, acho que nesse caso você dá a sobra, na verdade você está dando espaço para o pecado na sua vida. Você dá a sobra é você entregar aquilo que não agrada a Deus. Você fazer da sua vida um sacrifício que não é agradável aos olhos do Senhor. E eu acho que esse seria o ponto principal para a gente mudar mesmo, porque a sobra é você fazer da sua vida um sacrifício não agradável ao Senhor. Eu acho que esse seria o ponto principal. E retomando um pouquinho o tema, que é você ter oferecido melhor a Deus ou somente o que sobra, eu acho que a palavra que define muito isso é prioridade. E para o jovem, né, a prioridade ela tem sido algo difícil de definir, porque as pessoas querem dizer várias prioridades, quando que na própria palavra, que ela vem do grego, do latim prioritas, prior significa aquele que vem antes, aquilo que vem antes, o anterior. E itas, o prioritas, itas significa que você, calma aí, deixa eu só ver aqui. Significa que é aquilo que vem antes e ele significa a qualidade daquilo que vem antes, ou seja, prioridade ela é única, só há uma prioridade. O mundo ele quer jogar para os jovens que você deve ter várias prioridades, quando a verdade é que você deve ter só uma. Entendi. Então, quando dizem pra gente, ó, você tem que ter várias prioridades na sua vida, já tá errado. Isso já se contradiz a própria palavra, onde prioridade deve ser só uma. E como prioridade, a própria palavra diz que nós devemos a prioridade é aquilo que vem antes. E, e quando a gente pensa isso no mundo espiritual, o que que veio antes de tudo? Deus. Deus criou todas as coisas. Então, prioridade deve ser Deus, porque a própria palavra diz que a prioridade deve ser Deus. Para você ver o nível disso. João Vitor Gabriel aí também dá uma. É, acho que tá em Mateus 6,33. Tá lá, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e as demais coisas me serão acrescentadas. Só queria dizer esse versículo, né? No caso, o melhor para Deus é a nossa intenção, porque o Caim ali, o erro dele, assim, foi a atitude dele. Se a intenção dele for lhe dar esse melhor, mesmo que ele não conseguisse, a intenção, pô, vou tentar fazer aqui alguma coisa, mas eu não consigo, exemplo, vou tentar ir pra igreja sábado, lá no culto de jovem, vai ao meu trabalho agora. Entendeu? É intenção de dar todo o seu tempo, tudo que você consegue para Deus. Ok. É só que É falta. isso aí. Então, partindo de Caim e Abel, partindo de Caim e Abel, a gente vai para o nosso um segundo ponto, que aí a gente já entende da figura que Caim não deu as primícias, né? E Ah, não entendeu aí a prioridade, né? A prioridade que é Deus. E aí ele teve aquele confronto. Caminhando e vai caminhando, Malaquias 1:8 diz o seguinte: que Deus confronta o povo, né? Falar com o povo que o povo estava oferecendo animais defeituosos. Aqui a gente vai falar o seguinte: aí já é uma galera que oferece as coisas, né? sim, Ali Caim ofereceu e tal, e Deus chamou. E ali Malaquias 1:8 está dizendo que uma galera ia para o templo e tal, e não oferece. O seguinte agora é a questão do culto. Uma galera de jovens está oferecendo melhor a Deus, agora, numa questão do culto ali, né? De oferecer, de entregar, ou é a sobra, como é que é? O interesse dessa galera aí de hoje? É um culto meio empírico, aquele negócio meio sobrenatural, e tem que ter luzes, tem que ser. Como é que é o culto a Deus, né? Como é que é isso? Como é que você vê a juventude de hoje? Você olha aí para os adolescentes, para a juventude da sua galera que você, quando você observa um amigo ou lá na igreja, quando você olha, você fala, cara, ele poderia entregar o melhor. Eu acho que é a sobra porque eu estou me autoavaliando. Aí Deus chama para isso e Deus dá uma dura, né? Ali. E aí você fala com Deus só quando tem tempo, é uma sobra, né? Você adora a Deus. Como é que é isso aí? Vendo Malaquias 1:8, se vocês quiserem ler a Bíblia, ler aí, para pesquisar melhor, pode falar. Mas como que você entende disso também, dos cultos de hoje da juventude? Acho que hoje em dia o pessoal quer muito emocionalismo, quer sentimentos. E nisso, quando vai para uma igreja que não vai sentir aquilo que você sente num contexto, num local já programado para você sentir algo, aí você pensa que não tem Deus, então não vou fazer o meu melhor. Mas Deus não precisa. Se Deus caber em você com sentimento, ele não é Deus. Não precisa ser só sentimento. Você não precisa sentir Deus em emoção humana sim. que ele criou. Então, não tem que depender de nada. Depende de você e não sentir nada para dar o melhor para Deus. Tem até um termo que define muito bem isso, que é a juventude atualmente ela busca muito o culto do arrepio, que é você ir para um culto para ouvir o que você quer, não o que te agrada, que te deixa no centro. É a famosa cultura que existe há muito tempo, que é do humanocentrismo, onde o ser humano ele vai estar no centro, onde ele vai estar no controle, ele não vai ser dependente de Deus. Onde o ser humano ele vai ser o centro da vida. Eu sou o centro da minha própria vida. É essa cultura que a gente vê atualmente. E a juventude atual, ela busca isso, como o Gabriel falou, emoção. Ele quer um culto que que traga emoção, que traga, que traga o arrepio, aquele sentimento de você de sentir arrepiado, se sentir tocado pelo Espírito Santo, entre aspas, entre mil aspas, né, no caso, porque no caso não para de uma mera emoção que é passageira, ao invés do fogo do Espírito Santo que é eterno. Ok, então chegou uma galera de Vila Tu, né? Pronto. Mas aí uma juventude ali não tem, depois tem como filmar, mas tem uma galera ali, né? Vai tirar uma foto aí, terminando que as redes sociais, vai tirar uma foto depois ali. Aí se alguém quiser me fazer uma pergunta, né? Ou então entrar no bate-papo, querendo falar com eles aqui, Vamos fazer outra tá coisa. tudo só fazer o trâmite aqui que a gente levanta a mãozinha aí que a gente responde. Então, veja bem, já que vocês estão nessa introdução aí que Felipe colocou, Gabriel e João Vitor, então como que vocês possam falar para essa juventude que eles estão entregando a sobra? Veja bem, se vocês fossem falar para alguém, né? Poxa, galera, nós estamos entregando a sobra lá na igreja, tem que entregar o melhor. Então, um amigo seu, né?
Observa que, pelo Malaquias 1,8, eu disse: o povo oferecia animais defeituosos. Então, Filipe, João e Gabriel. Deus fala que o povo oferecia animais defeituosos. Eles davam a Deus aquilo que não servia mais. Você acha que hoje, que às vezes dá um confronto, hein, Felipe? Hein, João? Vai dar um confronto. Você chegar para alguém e falar assim, cara, você não está dando o melhor, né? Para a juventude, né? Um negócio assim. Dá um confronto. Não, pai, o meu jeito é esse é meu ritmo, né? Então, assim, vocês acham. Entenderam o que eu falei? Estão entendendo? Sim, Assim, sim, sim. que a gente está conversando é do melhor do que a primícia, né? Então eu vejo assim na ideia de Abraão, né? É o melhor, entregar o melhor nas suas ofertas, na sua dedicação. E entregar até o próprio filho, né? Entregar, pô, o próprio filho, Abraão entregou o próprio filho. Assim, Deus olha para o coração e não a oferta, beleza, né? Isso é verdade. Quando Deus olha para o coração, ele não olha para a oferta, porque o coração já é a oferta, Sim. né? Então, quando você canta, quando você toca, ou chega na igreja cedo, ou outro lugar onde você ajuda alguém, no colégio e tal, é aquilo o coração, é o que você é dedicado lá. Então, vamos para outro ponto. O que, então, vamos falar então o seguinte, no segundo momento, somente o que é sobra. O que você percebe, então, na juventude de hoje, o que é sobra? Vou ajudar. No Gabriel falou aí de muitas emoções dentro de um culto. O que é sobra? Você se preocupa com isso? Uma galera recebendo a sobra? Agora eu estou invertendo. É o pastor ou então a igreja que entrega a sobra para esse pessoal, porque ele também dá a sobra. Então é o seguinte: é uma turma vou usar a igreja aqui, mas né, uma turma aí entregando sobra, E receber. pregando sobra e recebendo sobra. O que vocês acham disso? Acaba que se torna um ciclo vicioso, né? Se você entrega a sobra, consequentemente você receberá a sobra. E isso nada mais é do que a lei da semeadura em prática, né? Porque é, é, se você planta sobra, né, no caso, se você planta é, estar longe de Deus, você receberá promessas, receberá respostas longe de Deus igualmente. Cara, a sobra é isso. Sempre cai nessa questão de prioridade mesmo, e intenção. Se você não. A sobra é. O que o Felipe falou mais cedo. Se a prioridade não tiver com Deus, o que sobrar é a sobra. Se você colocar as coisas em primeiro lugar, trabalho também, é, cursos, é, sair com os amigos, o que sobrar, se der tempo hoje eu vou para a igreja quarta-feira, porque eu tenho que fazer não sei o quê. A intenção, Tem gente que coloca objetos, trabalhos, até filhos também, como Deus, né? Como prioridade. Aí, isso é o que Deus não quer. Fazer as coisas para Deus sem vontade, ou só lembrar de Deus quando o tempo sobra. Só orar quando sobra tempo. Isso é tudo o que Deus não quer, né? E um exemplo que aconteceu comigo em 2024, eu estava muito focado nos concursos, concurso militar, no Enem, eu estava completamente focado nisso. E eu acabei vendo que, pô, esse esforço, esse empenho que eu tenho para estudar para os concursos, por que eu não faço o mesmo com as coisas de Deus? Isso foi algo que mexeu muito comigo na época e foi uma virada de chave na minha vida. A partir do momento que eu mudei isso, de entregar primeiro o melhor do meu estudo para Deus, o mesmo empenho que eu tinha para estudar para os meus concursos militares, eu passei a estudar a Bíblia, a estudar livros cristãos também. Foi uma virada de chave assim que por causa disso, pode-se dizer que hoje eu estou aqui. Graças a Deus. Legal. Uma coisa interessante aí, que uma frase forte é que Deus não aceita aquilo que você não usaria para você. Quer dizer, às vezes então sobra, Deus não usaria aquilo que não sobra para você. Quem ama dá a prioridade, não a sobra.
É uma coisa muito importante para a gente pensar. Deus não aceita aquilo que você não usaria. E é interessante o seguinte: não é sobre o que você entrega, mas o como você entrega. Então vamos falar sobre isso. Como que é a entrega? O melhor a Deus. O melhor a Deus somente. Então, nesse tempo agora, como entregar o melhor a Deus somente? Nós estamos aí com tempo, como a gente está estudando aqui, nós estamos com tempo limitado. Então, também estamos com tempo limitado nas 24 horas, trabalhando, estudando, fazendo aquilo, e tem pai, tem mãe. Então, como eu posso entregar meu tempo melhor a Deus nesse tempo que imaginamos que é limitado, né? Como isso, então? Como é que... Vou deixar a galera, alguém perguntar alguma coisa? Aí, tá todo mundo ouvindo ali. Ninguém quer falar nada, não. Só ouvintes hoje. Só ouvinte. Vamos tirar uma foto depois ali. Vamos tirar uma foto de todo mundo depois ali. Então vamos lá, como você pensa sobre isso aí, vocês aí? Como organizar o tempo para dedicar o melhor a Deus? Isso. Não, se você, tipo, lê a Bíblia, tá em oração, tá em comunhão com Deus, consequentemente, seu coração vai converter em atitudes para torná-lo ele prioridade. Então, é leitura da palavra, leitura da Bíblia, oração, tá em comunhão com os irmãos da igreja, vai refletir na sua vida em ter um coração verdadeiro para Deus, para tratá-lo ele como prioridade e assim dar o melhor. Em Romanos, capítulo 12, ele vai ser certeiro em relação a isso, porque ele diz para a gente o seguinte: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ou seja, diariamente, o nosso dia, nossa semana, o nosso mês, o nosso ano, ele deve ser dedicado a Deus, porque o nosso corpo, nós, como sendo templos do Espírito Santo, nós devemos o quê? Devemos ser um sacrifício vivo, ou seja, é a todo momento. Não importa, você pode estar estudando, você pode estar ali fazendo qualquer coisa da sua vida, você está ali fazendo para a glória de Deus. Tudo que você fizer deve ser feito para glorificar a Deus, e assim é a forma que te dedica o melhor a Deus. Claro que uma dica prática é o seguinte: faça isso. Dedique a primeira hora, o primeiro minuto do seu dia a Deus. Acorde, se ajoelhe e ore. E é uma dica prática, uma dica simples, mas ela já vai fazer uma grande diferença na sua vida, comparado a você acordar e já pegar o celular. Já é algo pequeno, mas só que vai trazer uma diferença enorme, porque vai ser você iniciando as primícias do seu dia, entregando ao Senhor. Beleza. E que sacrifício é esse vivo que não morre? O sacrifício geralmente mata, né? Exatamente. Quer dizer que é pra sacrificar direto, ficar sacrificando todo dia. Todo dia. Você cobra de Deus o nível que você não vive com ele. Interessante que Deus já deu o melhor dele. Deus não mandou qualquer coisa. Deus mandou o filho dele para nos salvar. Então, é muito interessante entender isso. Deus mandou o melhor. Então, a nossa vida tem que ser o melhor para ele. E então, como que assim já no terceiro ponto nosso, para a gente entender, como então saber separar isso, o que é sobra e o que é melhor? Porque existe algumas frases de ideias aí, de jargões que tem aí, que parece que potencializa ou ameniza essa verdade. Ah, eu não posso não, Deus sabe, né? Você não quer fazer uma coisa, Deus sabe, porque coloca para Deus uma responsabilidade sua, né? Não, mas Deus sabe daquilo, Deus sabe daquilo. Aí Deus, é lógico que Deus sabe porque você não quis fazer, né? Mas como então ajustar esse tempo? Dá para pregar, vivenciar a oferta em Cristo Jesus em todos os ambientes que nós vivemos? Todos os ambientes dá para você apresentar Cristo. Dá. Ok. Com certeza. Então a gente não está falando só de igreja, ok? Aham. Vamos falar de Então como que. E você acha que tem uma galera apresentando aí. Quem está mais apresentando? Tem uma galera dando a sobra ou apresentando Cristo Jesus?
agora fora do ambiente da igreja, Que, no dia a dia, no colégio, no trabalho e tal. que estão apresentando É, nós. os cristãos estão apresentando o quê? A sobra. O que vocês acham? A juventude de hoje, melhor refazendo, os adolescentes, a juventude de hoje, estão entregando a sobra ou estão entregando a verdade de Cristo Jesus em todos os ambientes que eles vivem, no trabalho e colégio, o que você, na faculdade, o que vocês observam assim? Caraca, difícil a resposta, hein? Mas eu acho que, pegando uma média geral, a gente vê muitos jovens sucumbindo, né, às distrações diárias. A distração do celular, das redes sociais, da internet, e o que acaba, né, entregando as sobras. Acabam fazendo da sua vida uma sobra. Porque a real é que ela passa tanto tempo no celular que a vida dela fica de lado. A vida real dela, a vida virtual dela tá ali. Mas a própria vida dela acaba sendo uma sobra. Ela mesma está se fazendo de sobra. Vou fazer uma pergunta para vocês. No mundo virtual, então, nas redes sociais, a juventude está desenvolvendo a sobra para Deus ou então entregando o melhor para Deus, explorando as redes sociais? O que você acha? O que vocês acham? É sobra. Depende do contexto. No meu Instagram só aparece coisa cristã. Então, pra mim, esses jovens estão. Sim, sim. Mas Dependendo de Em alguns toda a jovens, rede mas, social. mas pra mim eu acho que a Mas- maioria dos jovens estão entregando, estão tipo, entregando uma coisa meio que falsa, tipo, como que se diz? É, pode ser Estão também. pensando que estão entregando algo bom, mas só que Entregando a sobra. estão entregando a sobra, essa é a palavra. Estão entregando Então, a como sobra. que a gente poderia Não tô entregando nada. explorar as redes sociais hoje para que nós tenhamos é, oferecer o melhor a Deus? Veja bem, se Caim e Abel estivessem vivos e hoje nas redes sociais os dois entregassem nas redes sociais, foi nas redes sociais que eles se dispuseram, foi nas redes sociais que eles falaram de Deus. E aí Caim ofereceu mal e Abel ofereceu ruim, né? E como é que fosse isso? Se as redes sociais fosse uma avaliação de Deus olhando para vocês de sobra ou de melhor, como é que seria então o desenvolvimento das redes sociais da juventude cristã hoje, da adolescente? Como é que deveria ser? Como Da, explorar isso? da igreja, ou qualquer Se adolescente, fosse as redes sociais o canal de oferecer a Deus o sacrifício, de dizer quem ele era, tal, oferecer a sua Se vida. fosse, entendi. Se É, fosse o único no momento, é, daí, acho que seria sobra. Se fosse o único, assim. É, Porque se não é a maioria das coisas, é sobra. porque é muito amplo, né? As redes sociais, tudo vai te levar, cada coisinha vai te levar para um caminho diferente. Então, tu tem que ter muito discernimento. Acho que discernimento é uma palavra-chave para a juventude atual. Discernimento e buscar sabedoria. Porque cada coisa que você consome vai ter um viés diferente, vai ter uma ideia diferente. Você tem que ter o discernimento espiritual para compreender aquilo. o podcast que nós estamos fazendo aqui, ele deve ser a sobra ou o melhor para Deus? melhor. Que a gente tá fazendo, né? Pra rede social. Aqui, ó. Tá colocando o Exatamente. melhor pra rede social aí, ó. Vamos lá, estamos terminando já. Quero saber que alguém pode perguntar, quer fazer uma pergunta sobre alguma coisa, Mas aí, sobre o melhor. Então tudo ok, né? Ninguém tá questionando, então a gente que tá se vamos lá, ferrando aqui. né? A gente só tá sofrendo aqui, né? Só tá sofrendo. A ideia, então, assim, falta pouco aí para a gente terminar. A ideia é desenvolver o que é oferecido. Você tem oferecido, é oferecer. Então, nós somos seres humanos, nós estamos vivos. Então, aí Deus ele quer o que ele te deu, na verdade. Ele quer você, né? Se dedicando a ele, adorando a ele. Então, se você está na faculdade, né? E se você vai ser um médico, um juiz, um delegado ou um professor, ele não quer mais um professor. Existem grandes professores, existem grandes teólogos também, existem professores de geografia, de história, matemática, existem vários profissionais, né, que são extraordinários.
mas você pode ser o extraordinário através de Deus. Existe um filme chamado Mãos Talentosas e o menino não sabia ler direito. E a mãe não não sabia ler. E os dois meninos só nas redes sociais e vendo filmes e vendo desenhos. E um dia a mãe foi trabalhar na casa de um camarada que tinha vários livros e ela perguntou para o cara: o senhor já leu esse livro todos? Ele quase todos já li, mas uma já dei uma repaginada. Ela chegou ali, quebrou a televisão, né, tirou a televisão e pediu para os filhos começarem a ler, né? Um tornou um dos melhores, né, médicos da atualidade, onde ele operou duas crianças que siameses, né? Com a cabeça grudada uma na outra, além de ser negro, né? Mãos talentosas, e aí no filme diz que ele pedia a Deus que desse sabedoria. Então você também pode explorar isso, né? Ser o melhor juiz, o melhor delegado, né? O melhor promotor de justiça, né? Seja em qual for a área, né? Você ser o melhor para glorificar a Deus, né? Então, finalizando, você acha que uma galera está estudando para isso? Finalizando aqui a gente. Está estudando para glorificar a Deus através da sua profissão. Você acha que tem uma galera de crente assim, a maioria está oferecendo esse melhor ou é a sobra? Quer o dinheiro, quer casa, quer bens, ou para glorificar a O legal é Deus? se a gente não tá fazendo isso, a gente já não tá dando o melhor, né? Aham, já tá Porque a em nossa profissão. vida tem que ser voltada pra isso. Sim. E se a gente não tá fazendo isso, Mas você acha que tem uma galera assim que está pensando, só quero ganhar meu dinheiro e tal? Acho que a maioria pensa assim, infelizmente. A maioria pensa só em adquirir seus bens materiais, suas riquezas, suas posses, e acaba esquecendo, né? Do reino. Ok. Acaba esquecendo o evangelho. Galera, estamos terminando aqui nosso primeiro podcast. Entre nessa aqui, o papo é bom a beça. Quero chamar a turma para tirar uma foto. Vem aqui. Pode dar tiro. Pode chamar aqui. Vamos gravando aqui, tirar uma foto. Né? Pentei os cabelos aí, as meninas, aí passa batom. Aqui, ó. Três ali, três aqui atrás de Gabriel, três ali. Vamos lá. Vai para lá, me lembra para cá, tal. Vem para lá. Vem para cá um pouquinho para cá, ó. Atrás de Gabriel. Beleza. Vamos tirar uma foto ali. Essa é a galera essa é a galera da Juventude Batista em Vila Tu. Nós estamos muito felizes por esse momento. O podcast ele vai ter, além de esse bate-papo aqui, uma ideia teológica, né? Mas também a nossa ideia é convidar profissionais da área, chamar o pessoal da, também da política, políticos e também empresários e profissionais de várias áreas para a gente trabalhar aqui. Então, muito obrigado isso aí aí. por mais um primeiro, né? Entre nessa que o papo é bom a beça. E aí, nossas considerações finais, Gabriel, João Vitor e Felipe. Pessoal, é isso. Vamos oferecer o melhor a Deus e o mais importante, não vamos trocar o cellphone pelo selfie. Tamo junto. É, é isso. Sobra é o que não custa nada pra melhorar. Melhor é o que exigiu prioridade, né? Não, Possamos, nessa noite, a partir de hoje, dar o melhor pra Deus, né? Não só o que sobra. ó, não adianta dizer que Deus é tudo se ele vem depois de tudo. Isso, irmão. Valeu, rapaziada.